Tratar do tema das trombetas pode ser traiçoeiro, porque não há uma forma precisa de interpretação. Mas vamos ver os vários assuntos envolvidos. É muito interessante. Joel, capítulo 2, 15 a 17, diz: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios a dominem. E digam entre os povos: onde está o seu Deus? Aqui está uma situação em que a trombeta soa, em circunstâncias em que, obviamente, o povo de Deus havia se desviado. Vejamos então as interpretações. A primeira interpretação é que as trombetas são juízos dos nossos tempos e fazem um paralelo com os juízos das pragas. É muito comum essa interpretação, mas eu não posso pessoalmente aceitá-la. Pela mesma razão que eu já mencionei, ela viola a estrutura do quiasma e coloca no futuro algo que se encontra no braço histórico do livro do Apocalipse. Segundo, viola o princípio, colocando Jesus no lugar santíssimo, quando ele está, obviamente, ministrando no lugar santo, muito antes do início das pragas. Assim, há dois princípios pelos quais eu não posso aceitar essa interpretação. Sim, há algo em comum entre as pragas e esta descrição acerca das trombetas. Mas as trombetas afetam de modo parcial e as pragas são finais e completas. Então, os juízos das trombetas são, obviamente, juízos ao longo do tempo. Os juízos, a segunda maneira de vê-los, retraçam o período da história cristã cobertos pelas 7 igrejas e os 7 selos. Isso faz sentido, pelo menos para mim. Mas alguns fazem a pergunta: quando começa esse juízo e quem está sendo julgado? Alguns falam do juízo contra Jerusalém, porque Jerusalém foi quem rejeitou Jesus primeiro e o pregou na cruz. E houve um juízo no final dessa época, mas Deus lhe deu um espaço de tempo ainda, até o ano 70 depois de Cristo. Então Jerusalém foi destruída, não é certo? Foi um juízo de Deus. E se utilizarmos Mateus 24 como padrão, o que parece uma coisa lógica de ser feita, outros preferem começar não com Jerusalém, mas com os juízos contra Roma, porque Roma é o poder, que em realidade crucificou a Jesus. Então temos aqui 2 pontos de vista opostos. Mas não é vital saber agora quem está completamente certo. O ponto central é que estamos falando dos juízos de Deus ao longo da história. Pessoalmente, eu prefiro começar com Jerusalém, porque esse também é o padrão utilizado em Mateus 24. Mas se não quiserem crer nisso e preferirem a outra opção, está bem. Vamos ver a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva misturada com fogo, e houve fogo e saraiva misturada com sangue. Então aqui temos um juízo, paralelo também ao granizo do fim do tempo, mas de maneira parcial, porque a terça parte das árvores dos indivíduos foi queimada, e toda a erva verde se queimou. Assim que há uma destruição de pessoas. As pessoas estão sendo consumidas aqui. Isso é sério, as pessoas se perdem. Por que elas se perdem? Bem, a queda de Jerusalém depois do ano 70 é uma possibilidade, e eu pus aqui em cores diferentes as possibilidades. A segunda possibilidade é que seja o juízo de Roma. E os que favorecem essa interpretação dizem que ele começa com a invasão dos visigodos, sob a liderança de Alarico, no ano 396 a 428. Aqui Roma no ano 410 depois de Cristo, e o imperador romano Teodósio morreu no ano 395 depois de Cristo.
Assim que temos aqui um quadro do início da queda do Império Romano, quando várias nações invadiram o Império. Bem, esse é um juízo que ocorreu sobre esse povo que se elevou acima mesmo do príncipe da paz. Mas, por outro lado, a queda de Jerusalém é um juízo muito poderoso. Depois de um período longo de graça, é dito, vocês rejeitaram o Messias e essas são as consequências. Deus vai retirar a proteção e permitir que os ventos soprem, e é isso que acontece. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada ao mar uma coisa como um grande monte que ardia em fogo. E a terça parte do mar tornou-se sangue. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Mais uma vez, o que representa isso? O que representa essa trombeta de juízo? Novamente vemos que há várias interpretações. Montanhas. O que representam as montanhas? Uma montanha ardendo em fogo. Bem, na Bíblia, uma montanha representa uma nação. Podem ver isso em Isaías 2, 2 e 3, 41, 15, Daniel 2, 35, 44, 45, em Ezequiel, em Zacarias. Todos têm essa figura de uma montanha. Vamos ver em Jeremias um texto que também usa essa ilustração. Eis-me aqui contra ti ao monte destruidor, está falando de Babilônia, que destróis toda a terra. E estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e te farei um monte que queima. Jeremias 51, 25. Vemos aqui uma montanha sendo simbolicamente destruída. Assim que o segundo anjo tocou, e algo como a grande montanha em chamas foi lançado ao mar. Então uma nação foi, por assim dizer, esparramada entre as nações. Isso é o que significaria. E a terceira parte do mar se converteu em sangue. Mar significa água. As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, nações, línguas. Então temos um derramamento de sangue entre as nações. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte dos navios. Navio na Bíblia é um símbolo de economia. Os navios de Quitim são símbolos de economia. Portanto, vejamos as duas interpretações possíveis. Se for a primeira, temos então um juízo sobre Jerusalém. E, obviamente, a segunda seria um juízo sobre Roma pagã e as nações que estão associadas a ela. O mar. Os judeus e os cristãos viam Roma como a nova Babilônia. De fato, Pedro escreveu uma carta na qual ele diz onde estava a Babilônia. Porque Roma, como Babilônia, havia destruído o templo de Jerusalém, de modo que é uma hipótese razoável. Por outro lado, há aqueles que acreditam que a segunda fase da incursão dos vândalos sobre Roma, Geneserico em 428 até 468, de onde vem a palavra vandalismo, derivada dos vândalos, que eram piratas, vinham em navios contra o Império Romano, saquearam Roma em 465 depois de Cristo. Assim que algumas pessoas interpretam esse símbolo como um juízo contra Roma pagã. Agora, quer você aceite um ou outro, é uma questão de detalhes. Não vamos criar uma discussão sobre isso. Isso não vai afetar a nossa salvação. Mas, pessoalmente, eu prefiro a primeira interpretação, porque ela segue uma sequência lógica, enquanto a outra não é tão sequencial. Mas há quem prefira a segunda. A terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Agora, será que isso soa familiar? Faz lembrar alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Em algum outro momento caiu uma estrela do céu. Sim, Lúcifer caiu do céu e trouxe todas as suas forças demoníacas com ele para baixo. E estava criando aqui uma grande mudança. E de ser o governante. Por isso, isso representa falsos ensinos, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, que também são pessoas, e o nome da estrela era absinto, amargura, e a terça parte das águas tornou-se em absinto.
E muitos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargas. Agora, o que significa água além de nações? Já ouviu falar da água da vida? Agora, o que acontece quando a água da vida se torna amarga? Consegue entender? Houve um período em que entrou uma condescendência, um terceiro período, lembra-se? Não é interessante que esteja aqui no terceiro anjo, no seu toque, um tempo de negociação que transformou as águas da salvação em amargura? Sim ou não? Sim. E as pessoas morreram por causa disso. No sentido espiritual, agora, não no sentido literal. Com certeza. Porque se bebem dessa fonte contaminada, qual é o resultado? Morte. Morte eterna e separação de Deus. Portanto, a grande apostasia da liderança espiritual da igreja cristã é a única possibilidade que temos aqui. Da mesma forma que Satanás caiu do céu com uma terça parte dos anjos, também a igreja caiu na apostasia através da idolatria. Absinto foi usado por Moisés como representação de idolatria em Deuteronômio 29, 17 e 18. Nós vamos ler isso. E vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau, a pedra, a prata e o ouro, que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz, que seja de fel e absinto. Não é esse um grande símbolo? Então eu estou a favor deste, porque é o mesmo período de tempo. Você tem o terceiro anjo, que foi o período do cavalo negro também, e que foi o período da negociação, quando o evangelho era massacrado e as águas ficaram amargas. E as pessoas que beberam desse novo evangelho morrem uma morte espiritual. Bem, a outra interpretação seria a invasão do Império Romano pelos hunos, sob a liderança de Átila, no V século. Portanto, novamente temos uma segunda interpretação, que ainda lida com o Império Romano. É claro que isso ocorre no Império Romano, de modo que não há nenhum problema. Mas a primeira é a que se encaixa melhor com as outras e com o progresso paralelo que temos visto até agora. E você tem todos esses símbolos assim. Agora, a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta. Foi ferida a terça parte do sol. Agora, o sol, o que é isso? A luz do mundo. E a terça parte da lua. E a terça parte das estrelas. Para que a terça parte deles se escurecesse. E a terça parte do dia não brilhasse. Fosse semelhantemente à noite. Isso não é escuridão total, como nas pragas. Trata-se de uma terça parte. Apocalipse 8:12. Vamos ver Miqueias, capítulo 3, versículos 6 e 7, para ver se podemos encontrar um paralelo. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores serão confundidos. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Isso não soa como um tempo de escuridão espiritual? Sim ou não? Como foi chamado o período da dispensação seguinte, por assim dizer? Não o chamaram de Idade das Trevas? Sim ou não? Então, quem governou na Idade das Trevas? Uma vez que o cavalo negro se tornou um cavalo de morte. É o mesmo período. Estamos apenas seguindo o mesmo período clássico. E se novamente removemos a Jesus, o Filho da Justiça do Evangelho, e o tornamos menos daquilo que ele é, então morreremos uma morte espiritual. Esse é o problema. Como é possível retirar a Jesus do coração do Evangelho? Essa é a história mais aterrorizante do engano na história do mundo. Depois desta conferência, vamos entrar em pormenores. Vamos ver o que foi feito.
E eu quero lhes dizer que o mundo inteiro foi enganado para crer em algo. Algo que não vem de Deus. Assustador. Assim, as duas interpretações possíveis que temos aqui, a escuridão representa a idade das trevas, a Idade Média, o que faz sentido para mim. Quando a verdade foi pisoteada e o ministério de Jesus foi substituído pelo ministério da igreja. Quando Jesus foi crucificado, uma escuridão literal cobriu a terra, certo? Isso serve como tipo da crucifixão espiritual de Cristo. A reforma do século XVI encerrou a Idade Escura. Isso é basicamente o que a interpretação indicaria. Agora, outra interpretação seria ainda com respeito ao juízo sobre Roma. O Sol, a Luz e as estrelas sido interpretados como os luminários do Império Romano Ocidental, como o imperador, os senadores, os cônsuls. Com a extinção do Império Romano Ocidental em 476 d.C., o imperador, o último deles, Rômulus Augusto, foi destronado do remanescente por ordem de Odoacro. Portanto, essa é uma outra interpretação. Um juízo, portanto, contra o Império Romano Ocidental. Mas essa segunda interpretação representa um modelo que não se encaixa muito bem com o que foi visto. Mas notem uma coisa. Esse período de tempo da Idade Média, Idade Escura, nele Jesus é novamente crucificado. É interessante que esse crucifixo, um símbolo da crucifixão, o mantém na cruz. E é onde a Idade Média gostaria que ele estivesse. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos e governa no céu. Agora, também é interessante que, às vezes, para remover a Jesus do sistema, é necessária a criação de toda uma nova religião, que tira Jesus do coração dela. Muito interessante. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Grande escuridão sobre essa terra. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Cristo ou não é Cristo? Essa é a questão. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. A questão é, o ponto central é Jesus. Com ou sem Jesus? Essa é a questão. Agora vem uma parte fascinante. Apocalipse 8:13. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai. 3 ais. Dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Agora vem um grande ai. Agora, um ai é uma coisa que atinge os seres humanos e tem consequências desastrosas. Agora, algumas pessoas querem aplicar esses ais ao povo de Deus. Mas, por outro lado, os ais podiam se aplicar aos que estão perdidos. E com o que estamos lidando nessas trombetas? Com o povo de Deus que está sendo enumerado ou com os outros que estão sendo enumerados? Estamos lidando com os povos da terra, que estão sendo enumerados. Portanto, agora sabemos qual é o último ai, porque o último ai é a vinda de Cristo e a destruição dos ímpios. De modo que, sobre quem cai o último ai? O último ai cai sobre os ímpios, sobre os maus, não sobre o povo de Deus. Então, isso aqui é um julgamento sobre aqueles que querem ser enganados, que têm se permitido enganar, que rejeitam a luz, ou simplesmente rejeitam a Deus diretamente. Portanto, temos 3 ais que vão cair sobre os habitantes da terra, e um ai os priva da salvação. Assim que os habitantes da terra, como consequência do soar das últimas trombetas, eles vão sofrer esses ais. Assim, esses 3 ais estão associados às próximas 3 trombetas.
e indica um aumento sem precedentes de ataques demoníacos. A verdade. No entanto, Deus está no comando. Então, durante as próximas 3 trombetas, Deus vai nos dar um vislumbre, uma ideia do que vai acontecer aqui na Terra. É assustador. E isso vai exigir 12 conferências para que vocês percebam o que está acontecendo. Uau! Vamos ter 12 conferências sobre o que isso implica. É assustador. Ai, ai, ai. Foram pronunciados sobre uma igreja que andou nas faíscas de sua própria luz, que não derivava a sua luz e o seu poder da grande luz central, o sol da justiça, e não difundiu essa luz e a glória sobre aqueles que estavam na escuridão, mas absorveu essa luz e a tornou difusa, fazendo com que sua própria luz brilhasse mais. A pessoa que recebe a luz, mas não a dá, como Deus requer que o faça, se tornará um receptáculo de trevas. Temos aqui o texto de um panfleto, que foi escrito há 150 anos. Então, o que está acontecendo aqui? Estes ais estão sendo pronunciados sobre uma igreja que caminha nas faíscas de sua própria luz. Isso faz sentido para mim. Então, esses ais são pronunciados sobre os apóstatas do planeta e vão afetá-los porque eles mantêm a verdade do evangelho longe daqueles que poderiam ser salvos. Portanto, vamos ver as 2 possibilidades. A 5ª e a 6ª trombeta representam a enumeração dos seguidores de Satanás e o aumento final do mal, até o ponto em que Deus retira sua proteção e cai nas mãos de uma mente perdida. Aqueles que escolhem voluntariamente ser ignorantes. Isso mete medo. Está em contraste em Apocalipse 7, onde os selados de Deus são numerados, e lhes é dado poder para estarem sob a proteção divina. Outra interpretação seria que a 5ª e a 6ª trombeta representam os juízos de Deus contra o Império Romano Oriental. A ascensão do Islã, que culminou com o Império Otomano, é vista como a força que traz essa destruição. Agora, aqui eu gostaria de fazer uma abordagem diferente e dizer por que não vamos juntar as 2. Por que não vamos uni-las? Porque o islamismo tem por objetivo levar Cristo a um nível humano, baixá-lo, assim que, em certo sentido, ele faz exatamente o que a igreja da Idade Média fazia, pronunciando-se como juiz no lugar de Jesus Cristo, certo? Portanto, um é o instrumento do outro. E, na verdade, estão trabalhando juntos para alcançar o mesmo fim, que é eliminar Jesus Cristo da posição de único salvador do planeta. E é interessante que o Islã é uma religião que ativamente ensina e propaga essa mensagem. Ativamente. As outras religiões, elas não lutam abertamente contra este ponto ou princípio. Mas a igreja da Idade das Trevas disse: eu sou o caminho, pelo qual você recebe a salvação. Ou passam por mim ou não a alcançam. De fato, eles disseram que Deus tem que respeitar a decisão de seus sacerdotes, absolvendo ou não as pessoas consoante o que eles digam. Uau! E esse poder diz que Jesus tem que se tornar menos do que é. Jesus, torna-te menos do que tu és. Por que não os unimos? Assim, que poderes deslocaram o cristianismo em relação à Bíblia e que poderes surgiram na Idade Média para destronar a Jesus e afastar os homens da salvação por meio dele? Essa não é uma boa pergunta? Porque trazem os ais sobre a terra. O Islã substituiu o cristianismo no berço do judaísmo e do cristianismo. Isso não é certo? Eles o fizeram. A idade do racionalismo, o humanismo contemporâneo com o slogan: nenhuma divindade nos salvará, porque nós vamos nos salvar a nós mesmos. Esse é o Manifesto Humanista, capítulo 2, editado por Curtis Buffalo, em 1973. Esse é o seu manifesto. Portanto, nenhuma divindade vai nos salvar. Temos que nos salvar a nós mesmos. Racionalismo, humanismo contemporâneo. A Bíblia é um livro de alegorias. Não se preocupe com ela. Não a leve a sério.
É isso que tem destruído o cristianismo, na mente ocidental. E a outra o tem destruído no berço do cristianismo. A rocha forte do cristianismo foi removida. Ela foi substituída no Ocidente e ela foi substituída no Oriente. Portanto, esses são os poderes que têm destronado a Jesus Cristo. Então agora vamos até Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. E viu uma estrela que do céu caiu na terra. Temos novamente uma estrela caindo do céu. E lhe foi dada a chave do poço do abismo, isto é, do inferno. Portanto, qualquer coisa que saia daqui agora vem diretamente do abismo do inferno. E abriu o buraco do abismo e subiu uma fumaça do buraco. Isso está em contraste com o incenso que acende do santuário, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do buraco, o sol se escureceu. E também o ar. Portanto, a luz está sendo removida da terra como resultado da ação deste quinto anjo. Uau! Não se trata da atividade do quinto anjo, mas a maldição por causa do que estão fazendo os poderes das trevas. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado o poder como de escorpiões sobre a terra. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos cavalos. Já vimos cavalos antes e diziam respeito ao Evangelho. Como estrondos de carro irão saltando sobre os topos dos montes. As nações, como o ruído da chama de fogo que se propaga, como um povo poderoso posto em ordem para o combate, e restituir-vos-ei aquilo que comeu o gafanhoto. Isso é o que Joel diz. Assim, temos aqui um simbolismo espiritual acontecendo com o Israel literal. Vamos aplicá-lo ao lado espiritual. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra e nem a verdura alguma, nem árvore alguma. Não é a destruição total, mas somente dos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Portanto, o juízo é para todos aqueles que não estão enumerados. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Temos um período, 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Jesus nos disse, eu vou lhes dar poder para pisar escorpiões, quando eles ferirem os homens. E naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Depois há uma descrição dos gafanhotos. Eles se comparam a cavalos. Já tivemos cavalos antes representando o anúncio do Evangelho. Estão aparelhados para a guerra. E sobre suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como de mulher. E seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm em combate. Aqui está uma situação de guerra. É assim que se pareciam: caudas de escorpião, couraças de ferro, dentes, coisas terríveis. Enfim, é a impressão de um artista. E tinham caudas semelhantes às de escorpião, e tinham grilhões nas suas caudas. Apocalipse 9:10. O que significa isso? Temos aqui um simbolismo do que fez o Islã. Por outro lado, podemos ver todo o sentido que está nessa nova mensagem sem Cristo ao mundo. Agora vejamos quem está no comando de tudo isso. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome era Abaddon. Fascinante. E em grego, Apolion. Um ai já passou, e eis que vem ainda 2 ais mais. Ok. Vamos mencionar alguns nomes interessantes aqui. Depois disso, um dos ais cai sobre o homem. E termina. Ok. Vamos fazer uma pergunta. Que filosofias surgiram após a Idade Média? Que minaram diretamente a fé na Bíblia e em Jesus Cristo como o único nome abaixo do céu por quem podemos ser salvos. Essa não é uma boa pergunta? Que organizações, que corpos organizados, é a próxima pergunta que tenho, diretamente propagaram a eliminação de Jesus Cristo como o único nome pelo qual podemos ser salvos? Essas são as 2 perguntas que gostaria que respondêssemos. Bem, o racionalismo, a alta crítica, o humanismo, o espiritismo. Você concorda comigo
que esses são os poderes que removeram a Jesus? Que corpos organizados são aqueles que diretamente anulam o nome de Jesus Cristo como aquele pelo qual unicamente podemos ser salvos? Maçonaria. Vou lhes dar alguns textos que comprovam isso mais tarde. E as sociedades secretas? Todas elas estão em acordo com a total igualdade dos fundadores de todas as religiões. O comunismo opõe-se diretamente à doutrina de Jesus Cristo. O ateísmo formal. Isto é o que o comunismo é. E temos o Concílio Mundial das Igrejas. Será que é possível? Será que realmente eles fazem isso? Será que fazem? Bem, eu sei que sim. Porque o Concílio Mundial de Igrejas propaga a unidade de todas as religiões sob um mesmo teto, e isso significa que Jesus tem que se tornar menos do que é, a fim de conseguirem uma negociação. Sim ou não? Isso é um fato, eu não estou inventando nada. É isso que está acontecendo. O Islã remove a Jesus Cristo, sim ou não? Como o único Salvador do mundo. E as Nações Unidas têm uma organização chamada Organização das Religiões Unidas. Seu objetivo é fazer com que todas as religiões sejam aceitas em igualdade. Pois bem, parece uma boa ideia. Mas o que vamos fazer então com Jesus Cristo? Isso o coloca no mesmo nível dos outros. E então haverá muitos nomes pelos quais poderemos ser salvos. É ou não é verdade? Sim ou não? Isso é certo ou não? Vocês podem dizer, porque eu estou com alguns problemas aqui. Eu estou trazendo a vocês alguns assuntos problemáticos. É isso exatamente o que estão fazendo. O comunismo remove totalmente. A maçonaria o nivela. O Concílio Mundial das Igrejas o rebaixa para alcançar os seus objetivos. O islamismo combate diretamente e as Nações Unidas afirmam que é melhor fazer uma negociação, ou senão estaremos em apuros. Deixem-me ler isto. Este é o site nisbet.com Freemasonry. Vamos ler. No 17º grau do rito escocês, a palavra sagrada comunicada ao candidato é Abaddon. Na Bíblia Satânica de Anton LaVey, na página 145 a 146, Abaddon e Apollyon são um dos nomes infernais no satanismo. No rito maçom escocês ilustrado de J. Blanchard, volume 1, página 453, declara-se: toque a testa de Tyler quando ele responder colocando a mão na testa. A senha, Jubulum, palavra sagrada, Abaddon. Nós não acabamos de ler que este era um anjo maligno? Sim ou não? Assim, a maçonaria diz que este é o anjo sobre nós. Eles tinham seu anjo sobre ele, Abaddon, Satanás. Se olharmos para a interpretação islâmica, isto é, a área coberta pelo gafanhoto do deserto, essa é a área coberta pelo islamismo, no seu início. E hoje eles cobrem muito mais. Isso é interessante, essa é uma área do cristianismo primitivo. Sabiam disso? Foi substituída e já não existe. E ali está agora o Islã. Somente após o ano 600 depois de Cristo, o Islã ascendeu e tirou do mundo cristão, que baseava sua fé na Bíblia e guardava o sábado. E o removeu e o massacrou. Interessante. E hoje é proibido. Proibido por lei, com pena de morte, propagar a Jesus Cristo nesses países. Não é algo interessante? É um ai terrível contra a humanidade, porque se o único nome pelo qual devemos ser salvos é tirado, nós estamos em apuros. John William Dropper também escreve em História do Desenvolvimento Intelectual da Europa que 4 anos após a morte de Justiniano, em 571 d.C., nasceu em Meca, na Arábia, o homem que mais do que qualquer outro ser humano tem exercido influência sobre a raça humana, de acordo com a vida de Maomé. Maomé apareceu em cena em um dos períodos mais negros da história, quando todas as civilizações, desde a dinastia merovíngica, da Itália até a Índia, estavam em ruínas, estavam em um estado de gestação de problemas. Vamos lá, uma grande guerra. Com a idade de 12 anos, Maomé viajou com o seu tio numa caravana comercial à Síria. E ali ele conheceu um cristão anacoreta chamado Bahira. E contemplando o rapaz, diz a história, pôde ver que no seu rosto havia sinais de uma futura grandeza. E aconselhou a Abu Talib que cuidasse dele, porque ele seria algum dia recipiente do chamado divino. O reconhecimento do profeta por Bahira
simboliza na tradição islâmica a primazia da missão de Maomé sobre a de Cristo. Jesus é diminuído. Apocalipse 9:4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem sobre a testa o sinal de Deus. Então quem é afetado por essas trombetas? O povo de Deus ou os outros? Os outros. Todo aquele que não tem a oportunidade de escolher a Cristo, porque eles o removeram, está em apuros. E foi permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando ferem o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Interessante. Aqui há um decreto de Abu Bakr, tio de Maomé, que o sucedeu. Quando combaterem as batalhas do Senhor, defendam-se como homens, sem voltar as costas. Mas não deixem que a vitória seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruam as palmeiras, nem queimem qualquer campo de milho. Não cortem as árvores frutíferas, nem façam qualquer mal ao gado, mas apenas ao que matarem para comer. Quando fizerem alguma promessa ou compromisso, cumpram-nas. Mantenham a sua palavra. À medida que avancem, vocês vão encontrar algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros, a fim de servirem a Deus dessa maneira. Deixem-nos, não os matem, nem destruam os seus mosteiros, mas encontrarão outras pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás. Têm cabeças rapadas, certifiquem-se de lhes partir os crânios. Não lhes deem trégua até que se tornem maometanos, ou paguem tributo. Agora, este decreto tem um paralelo na Bíblia. Alguns acreditam que os 5 meses representam os 150 dias proféticos, que são 150 anos proféticos, utilizando números 14:34 e Ezequiel 4:6 como base, um dia por um ano, e assim nos damos conta que se tomamos este número e tomamos a data de 27 de julho de 1299, quando o otomano invadiu a Nicomédia, e adicionamos 150 anos, então chegamos a 27 de julho de 1449, quando o último imperador grego, Constantino, tomou o trono com a permissão do sultão. Agora, Khaled bin al-Walid, por nome Saif Allah, um dos 2 líderes muçulmanos de enorme sucesso na expansão islâmica sob Maomé, e seus sucessores imediatos, Abu Bakr e Omar, apesar da luta contra o profeta, finalmente se converteu. E dizem eles que conquistou, e Khalid prosseguiu como líder das forças que conquistaram o exército bizantino, e o Islã se apossou dos territórios onde reinava o cristianismo. É muito interessante. E continuaram a conquistar a Síria, a Arábia, e destruíram 50.000 tropas bizantinas, e as massacraram, assim que o cristianismo foi removido. Vejamos o ponto de vista maçônico. Morais e dogmas é uma fonte maçônica. Quando viram que o cristianismo estava fraco e inútil profeticamente, o restaurador árabe e iconoclasta veio como um furacão de limpeza. Mas Khalid, e agora vocês sabem quem ele era um grande general da espada de Deus, marchava de vitória em vitória e exclamava aos seus soldados: não deixem que nenhum homem durma. Haverá descanso suficiente nos jardins do paraíso. Doce será o repouso. Nunca mais será seguido pelo trabalho. A fé do árabe se tornou mais forte do que a do cristão, e ele os conquistou. Uau! Este é o ponto de vista maçônico, que a fé dos árabes se tornou mais forte do que a dos cristãos. E também dizem que se tornou uma fé melhor do que a do cristianismo. Por isso hoje o Islã reina. Onde reinava o cristianismo? Tem os zigurates, o Império Otomano, e a Mesquita Azul, e Santa Sofia. Todos esses eram antes domínios cristãos, mas hoje são domínios islâmicos. Isto costumava ser cristão, hoje é islâmico. Não é interessante? Portanto, se juntarmos as duas, então vamos ter toda a catástrofe completa da apostasia que destruiu a Jesus Cristo como Salvador. O racionalismo, a alta crítica, a eliminação da Bíblia, a eliminação da fé na Bíblia e em Jesus Cristo, e a guerra literal contra aqueles que se opunham. E tocou o 6º anjo a sua trombeta,
E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, e dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: soltem os 4 anjos. Uau, agora estamos em apuros. Que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Portanto, há aqui outros 4 anjos. Tínhamos os 4 anjos de Deus que seguravam os 4 ventos, e agora temos os 4 anjos que prendem o rio Eufrates, isto é, Babilônia. Portanto, esses são os homólogos demoníacos das hostes angelicais. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. Você escutou? Aqui também há uma enumeração desse poder. E é um número enorme, tal como a areia do mar. Alguns veem esse período como um tempo profético, a hora, o dia, o mês, o ano. E outros dizem que não, que é simplesmente uma declaração definida de tempo. Agora, nesse mesmo ano, nesse mesmo mês, nesse mesmo segundo, é quando vai acontecer. Por isso, se você está na dúvida entre as 2 hipóteses, não é tão relevante assim. Talvez até as 2 estejam corretas. Alguns veem esse período como um tempo profético. Outros como um tempo designado para as forças demoníacas de Babilônia, em contraste com os anjos de Deus que seguram os 4 ventos. E estes são os últimos eventos desse grande conflito entre Cristo e Satanás. Assim, o primeiro ai foi essa destruição de Jesus como o único Salvador. E assim vimos os cavalos nessa visão. E os que cavalgavam sobre eles tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E se vê uma visão de fumaça. E como saíam e faziam essas coisas. E um homem chamado Josias Litt tomou essa interpretação literal e calculou a hora, o dia, o mês e o ano, e chegou a 391 anos e 15 dias. E calculou o tempo sobre o Império Otomano, predisse o ano exato em que o Império Otomano cairia, e realmente aconteceu como ele predisse. Por isso, aqui está um ponto de vista de que o poder islâmico finalmente chega ao seu fim. Josias Litt publicou essa data 2 anos antes do evento. Então, os 4 sultões são vistos por alguns como sultões literais. Eles têm nome: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Vêm os uniformes dos cavaleiros turcos e a destruição como sendo azul e amarela. E assim vem o Islã, em tudo isso e em todo o Império Otomano. Então, quer se veja dessa forma ou de outra forma, em termos de escuridão espiritual global, isso não faz realmente diferença. Outras interpretações ainda existem. São a da propagação do Império Árabe Islâmico, Maomé, 612, fundação de Bagdá, Dar es-Salam, 1662, marcando o fim do Império, igual a 150 anos, queda de Constantinopla, chegamos ao ano de 1844. Existem muitas e muitas interpretações, mas vamos mantê-lo simples. As trombetas anunciam a apostasia sobre a terra, que enumera aqueles que estão perdidos. E a eliminação, a remoção de Jesus Cristo como arauto da salvação. Esse é o maior problema. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, para não adorarem a demônios. Esse é o ponto. E os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias ou prostituições, nem dos seus frutos. Portanto, a descrição do segundo ai em Apocalipse vem em Apocalipse 11. E o som da 7ª trombeta introduz o último ai para os penitentes, à medida que o reino de Deus vai alcançando o seu fim. Agora, não podemos saltar e falar de Apocalipse 10 e 11, tudo numa só noite. Ficaríamos loucos. Por isso, o que vamos fazer é olhar para o segundo ai na próxima conferência. E você verá que o engano, o mais terrível de todos os tempos, está no ai que se segue. E em seguida vem a destruição. Nós estamos vivendo nos momentos finais antes do terceiro ai. Agora, que engano é esse que virá? Se o segundo ai já removeu a Jesus como único Salvador,
Então, o que vai acontecer antes que ele volte nas nuvens, quando todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele? Sim, amém. Essa é a pergunta. Portanto, vimos Apollyon, vimos Abaddon, já vimos algumas afirmações de organizações que afirmam que esse é o poder que está governando. Vemos as possibilidades do islamismo, vemos o racionalismo e o humanismo popular e todas essas coisas que estão eliminando a doutrina de Jesus, trazendo trevas e usais sobre o povo. Agora, quando chegarmos a Apocalipse capítulo 11, vamos ver qual é o engano final. Como Satanás estabelece o seu reino final para atacar a palavra de Deus. Coisas amedrontadoras. E então vamos precisar de 12 conferências para explicar tudo isso. Que o Senhor os abençoe e guarde até que voltemos a nos reunir na próxima conferência. Muito obrigado pela atenção.